Olá, sejam bem-vindos ao Plano de Estudo Tutorado, Semana 4, História, Aula 4. Meu nome é Rander, eu estarei aqui com vocês. Nesta semana, você constatará as relações entre os grupos populacionais envolvidos na passagem do mundo antigo para o mundo medieval. Romanos, germânicos, hunos e, posteriormente, vikings, magiares e muçulmanos. E concluirá como essas relações foram se alterando com o declínio do Império Romano, levando, por fim, à sua derrocada. É importante contextualizar os contatos entre romanos e germânicos e as concessões feitas pelo Império a esses povos, bem como identificar os motivos do desencadeamento das invasões. Com a crise do Império Romano do Ocidente, o crescimento da religião cristã e a adoção do cristianismo como religião oficial do Império, práticas consideradas pagãs foram oficialmente proibidas no mundo romano, como os Jogos Olímpicos adotados pelos romanos após a conquista da Grécia, que consistiam em disputas esportivas em homenagem aos deuses. Esse politeísmo era mal visto pelos monoteístas cristãos, que tinham sido vítimas por serem considerados uma ameaça ao poder romano clássico. A difusão do cristianismo no Império Romano e sua adoção como religião do Estado foram duas das muitas transformações experimentadas pela sociedade romana a partir do século III depois de Cristo. Essas transformações, catalisadas pelo contato entre a cultura latina e aquela introduzida pelos povos germânicos, que progressivamente ocuparam os territórios do Império, erodiram as bases sociais, econômicas, políticas e culturais da sociedade romana, ou seja, produziram uma nova sociedade bastante diferente. Segue um esquema para que você possa retomar as principais informações trabalhadas nesta semana. A passagem do mundo antigo para o medieval. A crise do Império Romano do Ocidente é gerada pelas invasões bárbaras, principalmente dos povos germânicos. Posteriormente, teremos uma fusão cultural entre os germânicos e os romanos. Isso dá origem ao feudalismo, sistema político e econômico que vai existir a partir daí. A estrutura política e social será essa: o clero, oração, a nobreza, a guerra e os servos, o trabalho. Agora vamos para as atividades. Por meio de uma pesquisa, analise e apresente as permanências e mudanças no que diz respeito à religião, economia, política, sociedade e cultura, considerando a transição da antiguidade clássica para a Idade Média. Na religião, tivemos o estabelecimento da religião católica como religião oficial. A economia se tornou de subsistência, com base na agricultura. Do ponto de vista político, tivemos os feudos, todos descentralizados. A sociedade era basicamente formada por nobres, clero e servos. A produção cultural era comandada pela religião. Leia os textos abaixo e, em seguida, faça o que se pede. Com base nos textos, indique uma diferença em relação ao matrimônio entre os povos de origem germânica e os romanos. Nos povos germânicos, era o noivo que pagava o dote. No casamento romano, era a noiva, o pai da noiva, que pagava o dote. Questão de número 3. Leia o texto abaixo e, em seguida, faça o que se pede. Muitas vezes as mulheres medievais são tratadas, em livros e filmes, como submissas e obedientes. A partir do texto, qual a importância de estudar a fundo a sociedade
medieval. Entender que existiram diversas condições de vida, principalmente para as mulheres, que elas não eram todas submissas e relegadas a segundo plano, que naquela época, como hoje, as mulheres evoluíram e estão conquistando o seu espaço. Um grande abraço a todos e até a próxima aula.